Não sei se vocês estão sabendo, a gente recebeu hoje a comunicação que o retorno às atividades presenciais foi mais uma vez prorrogado, tá? Agora para o dia 15 de junho. Então, nós com 99% de certeza, 95%, vamos fazer a prova à distância, assim como foi a primeira prova. Então, eu estou me programando para a gente hoje encerrar conteúdo, semana que vem fazer revisão e quem sabe na própria semana que vem já passar para vocês indicativos, diretrizes da prova. Quem sabe, eventualmente, na própria semana que vem, na semana do dia 1º, já não soltar a prova para vocês. Mas eu não sei, a gente não tem orientação nenhuma oficial, tá? Só eu especulando. O que a gente tem de oficial que saiu hoje, que a gente recebeu informação, talvez vocês tenham recebido, não sei se chegou até vocês já, Nil, até os líderes, é que houve a prorrogação agora até o dia 15 de junho da suspensão das atividades presenciais. Então, o nosso itinerário ele envolve, portanto, hoje acabamos o conteúdo, semana que vem corrigimos juntos os trabalhos, e vocês já estarão com as respectivas notas lançadas, aí a gente para discutir, ver quem conseguiu nota cheia, quem não conseguiu, por quê. Fiquem à vontade sempre para me questionar o porquê disso. Inclusive, no trabalho passado, teve uma nota que eu alterei para aumentar, inclusive. O aluno, depois de assistir, argumentou e concordei com ele. Então, é uma boa oportunidade para que a gente faça isso. E aí, a gente vai conversar depois, ainda no dia 1º, vai ser dia 2 já, semana do dia 1º, sobre o que a gente vai ter até lá de previsão sobre a prova. Mas acho que de recado era só, não se esqueçam da data do trabalho, por favor. Pessoal, então vamos para o que interessa. Nossa conversa hoje, eu sempre falo isso, mas eu acho que hoje, de fato, vai ser uma conversa mais curtinha. Porque, pessoal, aula passada, espero que todo mundo se lembre, a gente falou sobre um dos assuntos mais legais de todo o direito constitucional, que é controle de constitucionalidade. A gente desenhou, entendeu, compreendeu o que é o controle de constitucionalidade, que ele se vale da supremacia da Constituição, mas não só da Constituição, porque existe um negócio chamado bloco de constitucionalidade, que é esse bloco que, na verdade, vai ser o nosso parâmetro de controle da adequação vertical de uma norma. Então, não é apenas o texto constitucional, com seu corpo principal e o ADCT, mas eu tenho também, em especial, as emendas à Constituição que não estão incorporadas ao texto, tem alguns princípios constitucionais que são implícitos, que não estão escritos, e que a gente conversou bastante foi sobre os tratados internacionais de direitos humanos que são internalizados, que são incorporados pelo Brasil, de acordo com o rito do artigo 5º, parágrafo 3º. E vimos também que, por conta dessa alteração constitucional promovida pela emenda à Constituição 45, eu vou ter aquele grupo de normas supralegais, que são os tratados de direitos humanos que não são incorporados como se fossem texto constitucional. Conversamos bastante sobre isso, e aí falamos sobre formas de inconstitucionalidade, que pode ser formal, ou seja, há um vício no processo de formação da norma, ou a material, que é aquela cujo conteúdo afronta, vai de encontro ao texto da Constituição Federal. Aí a gente começou a falar sobre classificação das formas de controle. Falamos que ele pode ser prévio, quando ainda é projeto de lei, ou que ele é posterior ou repressivo, quando eu já tenho a lei, quando eu já tenho o ato normativo vigendo e produzindo efeitos. A gente discutiu depois como se dá o controle em cada uma dessas etapas, preventivo e repressivo, de acordo com os poderes. Deixa eu só... E aí a gente desenhou como isso se dá e falou, olha, o judiciário ele vai fazer de acordo com o seu desenho constitucional, de maneira típica, de maneira que ele efetivamente tem condições de fazer um controle pleno em relação à fase repressiva, à fase posterior. Enquanto o legislativo e o executivo eles vão ter mais poder, digamos assim, mais condições de realizar o controle de constitucionalidade na fase preventiva. E aí a gente começou a conversar sobre o controle judicial.
que é o mais comum, inclusive, é o que a gente mais vê, que se dá por meio da atuação de todo e qualquer juiz, por meio do controle difuso, e aquele que se dá especificamente no processo objetivo realizado de forma exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal. E aí a gente fez a grande diferença que o difuso ele não vincula e ele tem eficácia apenas em relação às partes. Então, aquele caso concreto em que foi decidida a questão da constitucionalidade ou não da lei, ele fica com seus efeitos adstritos presos às próprias partes e não vincula ninguém, ainda que seja o próprio STF quem o julgue. E, por outro lado, no controle concentrado, eu sempre vou ter eficácia contra todos, vai abranger todos os indivíduos no Brasil, toda a administração pública brasileira, todos os órgãos do judiciário e vinculante. Lembrando que apenas o poder legislativo nunca estará vinculado, porque o poder legislativo pode editar uma nova lei, o poder legislativo pode criar uma emenda à Constituição e ele não precisa observar o que decide o STF nesses aspectos. E aí, hoje, pessoal, a gente vai falar especificamente das ações, de 4 ações que envolvem o controle de constitucionalidade. Só um parêntese, antes da gente começar a falar delas, a gente vai conversar aqui, pessoal, sobre 4 ações, tá? A gente vai falar sobre a DIN, a ADC, a DPF e a ADO. Vocês podem encontrar em alguns livros... Professor? Sim. O slide de hoje é o do encontro 16? Deixa eu só ver para... Ele vai ser do 16. Beleza. Eu troquei porque eu só estiquei, eu ia fazer um slide diferente, eu só estiquei o da aula passada. Aí eu substituí no AVA. Então, o que você encontrar, o que vocês encontrarem, ó, aqui a partir do 14, vai ser o mesmo slide, tá? 14, 15 e 16. Eu coloquei o mesmo slide, que é esse que está completo agora. Que em vez de fazer outro, eu só estiquei aquele anterior. Então, só fazendo uma ressalva, pessoal, vocês podem achar em alguns manuais uma quinta ação do controle, tá? Que alguns vão chamar de ADI interventiva ou de representação pela intervenção. Eu opto por não colocar isso aqui para vocês, pessoal, porque quando a gente estudou a intervenção, a gente viu que existiam algumas hipóteses de intervenção federal que dependiam de representação do PGR ao STF. Então, parte da doutrina chama esse procedimento de intervenção federal de uma espécie autônoma de ação direta do controle de constitucionalidade. Para não misturar assuntos, e como isso aqui, na verdade, não é uma ação que busca o controle de constitucionalidade de lei ou ato normativo, mas, na verdade, é apenas o procedimento para se efetivar uma intervenção federal, não me parece muito lógico situar esse procedimento, que eu nem poderia, a rigor, chamar de ação direta de inconstitucionalidade, por isso que alguns até vão chamar de apenas representação, colocar isso aqui em controle, tá? Para mim não faz muito sentido. Alguns livros que eu utilizo trazem esse quinto elemento, mas eu prefiro seguir a linha de que isso aqui é um outro assunto. Então, se vocês verem algum outro material, o professor falou só 4, tem uma quinta que ele comeu barriga. Na verdade, não, pessoal. Na verdade, é porque o que seria essa daí interventiva, na verdade, é um assunto lá de intervenção, lá do começo do semestre, tá? Não acho que faz sentido destacar isso e falar que isso tem a ver com o que a gente vai conversar a partir de agora, porque não tem nada a ver. Descartar esse aqui já, todo mundo chegando, todo mundo já entrou, mas vamos para o que interessa então, pessoal. Falar de ações do controle concentrado de constitucionalidade. Primeiro, pessoal, antes da gente falar propriamente delas, eu vou falar de 2 aspectos gerais.
que se aplicam às 4, tá? O primeiro é a legitimidade ativa para propor uma ação direta de inconstitucionalidade, de uma ação declaratória de constitucionalidade, ou mesmo de uma DPF ou de uma ADO, que a gente já vai ver. Então, todas as ações do controle concentrado, elas só podem ser iniciadas pelas pessoas descritas no artigo 103 da Constituição. Percebam que eu disse que apenas essas pessoas podem, portanto, esse é um rol taxativo, esse é um rol números clausus. Eu não posso estender para nenhuma outra pessoa, a não ser essas aqui, a legitimidade para iniciar uma ação do controle direto. E aí, pessoal, se vocês forem ver o 103 da Constituição, ele vai trazer todas essas pessoas aqui. Tá? Presidente da República, mesa do Senado, mesa da Câmara, o PGR, a OAB em âmbito nacional, então o Conselho Federal da OAB. Percebam que isso aqui não é a OAB Mato Grosso do Sul, é o Conselho Federal da OAB, ou algum partido político com representação no Congresso Nacional, o governador, seja de estado, seja do DF, mesa de Assembleia Legislativa de Estado ou da Câmara Legislativa do DF, e ainda a gente vai ter, por fim, algumas entidades particulares, assim, e aquele negocinho sair de baixo. Ou ele não vai sair e pronto, acabou. Que seria a confederação sindical ou uma entidade de classe de âmbito sindical, desde que tenham sempre âmbito nacional, desde que tenham capacidade de representar os seus associados em nível nacional. Só que aí, pessoal, percebam que eu dividi para vocês em 2 grupos esses legitimados ativos. Porque a jurisprudência do STF, ela começou a limitar a possibilidade desses meus 3 últimos legitimados de proporem uma ação. Porque, percebam, faz sentido o governador do estado de Mato Grosso do Sul ajuizar uma DIN buscando que o STF declare inconstitucional uma lei do estado do Tocantins que não tem absolutamente nada a ver com a relação entre os estados? Mesma coisa em relação à Assembleia Legislativa ou à Câmara do DF, que também são órgãos estaduais. Eles não poderiam interpor uma ADIM, qualquer ação do controle concentrado, se eles não mostrem que existe, e aqui é uma palavra-chave, pertinência temática entre a lei que eles estão impugnando, a lei ou ato normativo, e as próprias atribuições e competências constitucionais. A mesma coisa vale para a confederação sindical ou para a entidade de classe. Eles não podem sair ajuizando de qualquer ação do controle concentrado se eles não mostrarem que eles têm interesse de fato, que aquela lei, ela repercute nos interesses institucionais. Então, se eu tenho a confederação do sindicato dos, sei lá, dos bancários, em âmbito nacional, quando ela for ajuizar uma ação do controle, ela vai ter que mostrar que do controle concentrado, que aquela lei que ela está impugnando tem relação com os interesses da classe, tem relação com os interesses institucionais. E a mesma coisa se vale para desses dois legitimados estaduais, o governo e as assembleias legislativas. Só lembrando que isso também sempre vale para o DF, observando que o DF é aquele nosso ente federativo sui generis, entre município e estado. O DF pode. Só que para esses 3 legitimados, pessoal, eles sempre vão ter que demonstrar que eles têm efetivo interesse em impugnar aquela lei. Eles não podem impugnar toda e qualquer lei em território nacional. E a gente vai chamar essa demonstração de interesse de pertinência temática, tá? Quando vocês ouvirem falar em pertinência temática no controle de constitucionalidade, é porque a gente está falando de governador, de Assembleia Legislativa ou de confederação sindical e entidade de classe que tem que demonstrar esse interesse concreto na impugnação da lei.
ou na vontade de fazer a lei ser declarada constitucional. E aí, a maioria dos meus outros legitimados, que são os amarelinhos aqui, eles são legitimados universais, ou seja, eles podem propor ajuizar alguma ação do controle concentrado, impugnando qualquer lei sem que eles precisem demonstrar efetivo interesse direto na impugnação dessa lei, ou do fato de arrolar essa lei como objeto da sua ação. Então, presidente da República, Senado, Câmara, PGR, OAB Federal e partido político com representação no Congresso são legitimados universais. Eles não precisam evidenciar pertinência temática. Pessoal, um outro ponto importante só sobre esse cara aqui, o partido político com representação no Congresso Nacional. Na jurisprudência do STF, isso aqui quer dizer que o partido político ele precisa ter pelo menos um representante, um deputado na Câmara ou um senador no Senado, claro. Então, para que o partido seja legitimado, ele tem que ter pelo menos alguém vinculado ao partido, filiado ao partido, tem que estar ou na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. E já aconteceu de um partido político ajuizar uma ação e ele ter só um deputado na Câmara. Ajuiza uma ação do controle direto. E aí o deputado, no curso da ação, perde o mandato. Nessa hipótese, não tem problema. Eu só vou fazer a aferição dessa condição de representação no Congresso Nacional no momento do ajuizamento. Ainda que esse partido perca a representação no Congresso Nacional, o STF vai continuar julgando a ação do controle concentrado sem problemas. Mas representação no Congresso quer dizer nada além disso. Ter pelo menos um deputado ou pelo menos um senador. Só repito que é muito importante, além dessa distinção, pessoal, esse é um rol taxativo, tá? Se a pessoa não está no artigo 103 da Constituição, ela não pode propor nenhuma ação do controle concentrado, tá? E são essas pessoas, essas instituições aqui arroladas, divididas nesses dois grupos. Um outro ponto geral, que também se aplica a todas as ações do controle concentrado, é que vocês estudaram em processo civil que existe um negócio chamado princípio da distrição, ou princípio da coerência entre pedido e sentença, de modo que o juiz só vai analisar o que você está veiculando na sua petição inicial. E nada sob pena de incidir numa sentença que seja ultra petita ou extra petita. Isso não existe no controle concentrado de constitucionalidade. Eu posso ajuizar uma DIN, por exemplo, desde que eu seja legitimado, declaro, e falar, olha, STF, essa lei aqui, ela é materialmente inconstitucional porque ela viola o artigo 5º da Constituição. Só que o STF, quando ele vai decidir, ele não está preso aos meus argumentos, ele não está preso à minha causa de pedido. O STF pode entender que e falar, olha, tudo bem. Ou melhor, olha, na verdade, essa lei não fere o artigo 5º da Constituição. Na verdade, fazendo uma interpretação adequada, não há inconstitucionalidade material. No entanto, eu percebo que houve um vício de iniciativa e, portanto, essa lei é formalmente inconstitucional. Isso pode acontecer, tá, pessoal? Em qualquer das ações do controle concentrado. Você não precisa, o STF não precisa ficar preso à causa de pedir do autor da ação do controle concentrado. Então, desde quando o STF reconhece a ação, quando o STF começa a processar a ação, ele está aberto a decidir sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade, sobre qualquer aspecto e sobre qualquer elemento do bloco de constitucionalidade, ainda que o autor da ação do controle concentrado não tenha nem aventado, nem mencionado, nem pedido que o STF considerasse aquela argumentação, tá? Então, legitimidade ativa vai se aplicar para todas as ações do controle. E, além disso, esse aspecto importante que não existe a distrição do julgador do STF nas demandas do controle concentrado de constitucionalidade.
E aí, pessoal, a gente vai falar propriamente da primeira ação do controle. Só lembrando, pessoal, a gente está falando aqui de controle concentrado, do controle abstrato, daquele controle que eu não tenho uma causa concreta. Eu não tenho um litígio entre o João e a Maria. Eu tenho um daqueles legitimados ativos apresentando uma ação para o STF e apenas o STF pode julgar essas ações do controle concentrado de constitucionalidade, e o meu objetivo é fazer com que o STF declare que uma lei é inconstitucional, lei ou ato normativo, a gente vai ver isso melhor agora, ou que ela é constitucional, tá? Eu vou ter um objeto, que é esse meu ato normativo, mas eu não tenho parte ré, eu não tenho requerido, eu não tenho demandado. O que eu tenho no procedimento, e aqui já aproveito para falar que cada uma das ações tem um regulamento em uma lei específica, o que eu tenho no procedimento das ações é a manifestação da Advocacia Geral da União, da AGU, que pode defender a lei. Mas eu não tenho um conflito aqui. Isso é muito importante a gente não perder de vista. E aqui na ADIM, pessoal, na ADIM ou ADI, mas o nome completo é Ação Direta de Inconstitucionalidade, como o próprio nome diz, o meu objetivo vai ser fazer com que o STF declare a inconstitucionalidade de alguma lei ou ato normativo. Tá? Então, perceba que eu estou falando lei ou ato normativo, é porque eu estou dizendo lei em sentido estrito, aquela lei ordinária cujo processo de formação nós estudamos no processo legislativo, ou algum ato normativo. O que é isso, pessoal? É um ato administrativo de caráter geral, abstrato e impessoal. Então, é um ato da administração pública que funciona como se lei fosse. Tá? Então, eu não só vou ter como objeto aqui a lei em sentido estrito, mas também atos normativos. Isso é importante a gente fixar. Coisa que a gente já sabia, mas está aqui. Qual que é o meu parâmetro? Como que eu sei se essa lei ou ato normativo é constitucional ou inconstitucional? O que eu tenho que observar? Qual é a regra de ouro? Qual é a linha diretriz? Qual o paradigma que eu tenho que olhar? O bloco de constitucionalidade. Bloco de constitucionalidade, que foi aquela figura que nós conversamos a respeito na aula passada, e acabamos de revisar também, não apenas o texto constitucional, mas todos aqueles elementos que apresentam status constitucional no nosso ordenamento. Quem quiser parar para ver, o fundamento da ADIM está na própria Constituição, 102.1a da Constituição. E a Lei 9868 é a lei que vai nos trazer o procedimento não só da ADIM, como da ADC também. Então, tem uma lei de 99 que dispõe sobre processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. Então, todas as regrinhas, olha aqui, podem propor, aí ele vai reproduzir o artigo 103 da Constituição, requisitos da petição inicial, todas as regrinhas processuais, medida cautelar, todas as regras processuais, essas duas ações, da ADIM e da ADC, estão previstas nessa lei aqui, tá? E essa lei vai regulamentar o artigo 102.1a da Constituição Federal. Meu parâmetro é o bloco de constitucionalidade. E aqui, pessoal, percebam que eu posso ter como objeto, eu posso impugnar por meio de uma DIN uma lei ou um ato normativo, seja ele federal ou seja ele estadual também. Então, se eu tenho edição de uma lei pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul que contraria a Constituição Federal, eu posso propor uma DIN contra essa lei. Nessa hipótese, pessoal, inclusive, o próprio governador do estado teria legitimidade, ele teria pertinência temática para impugnar essa lei, porque é uma lei que diz respeito ao próprio estado, porque é uma lei que se interfere, que se relaciona diretamente com os interesses institucionais do estado de Mato Grosso do Sul. Então, ponto importante, lei ou ato normativo federal ou estadual. E aqui, pessoal, vem um ponto fundamental para a gente entender a diferença entre algumas ações.
Eu só posso me valer de uma DIN para impugnar uma lei ou ato normativo, seja federal ou seja estadual, mas ponto muito importante, desde que seja posterior ao meu parâmetro, ou seja, se eu digo que a lei é contrária à Constituição Federal, essa lei tem que necessariamente ser posterior à própria Constituição. E aqui tem à tona uma distinção que é muito importante a gente fazer. Quando eu falo na possibilidade da gente ajuizar uma DIN ou uma ADC, como a gente vai ver, eu preciso necessariamente ter um objeto que surge após a Constituição, se eu estou utilizando a Constituição como seu parâmetro. Então, percebam que aqui eu tenho a Constituição, eu tenho o artigo 5º vigendo. Vem uma lei aqui, e a lei contraria a Constituição, aí eu posso utilizar uma DIN. Ou a Constituição nasceu aqui, a lei é editada aqui, e a lei fere alguma regra do procedimento do processo legislativo, eu posso utilizar uma DIN. Porque nessas hipóteses, eu sempre vou ter o vício chamado de vício de ou, nessa hipótese, de inconstitucionalidade. Essa relação, pessoal, ela não existe quando o meu ato normativo ele é anterior ao meu parâmetro. Então, imaginem que eu tenho uma lei de 1945. E aí eu tenho só em 88 a Constituição surgindo. E imaginem que essa lei é completamente contrária à Constituição Federal. Nessa hipótese, eu não tenho vício de inconstitucionalidade, tá? Isso é muito importante. Aqui eu vou falar sobre a não recepção da norma. Ou a sua recepção, se ela está de acordo com a própria Constituição. Como eu não tenho um vício de inconstitucionalidade nas normas que são pré-Constituição, eu não posso ajuizar a DIN. Então, se eu tinha uma lei do período da ditadura, por exemplo, que foi editada aqui e a Constituição é posterior, eu não posso utilizar uma DIN para impugnar essa lei. Ainda que essa lei, imagine, a Constituição diz que a pena de morte só é possível na hipótese de guerra declarada e para crimes militares. Aí imaginem que aqui eu tenho uma lei que diz que a pena de morte é possível em crimes militares sem precisar da declaração de guerra. Então eu tenho uma lei que é contrária à Constituição de 88. Só que como ela é uma lei anterior à Constituição, não existe vício de inconstitucionalidade. Eu vou chamar isso aqui de não recepção. A norma tal não foi recepcionada pela Constituição Federal de 88. Isso é um ponto importante. São nomenclaturas diferentes para designar processos de incompatibilidade com a Constituição diferente. Eu só posso falar em inconstitucionalidade quando a norma é posterior ao meu parâmetro. Se eu estou utilizando a Constituição Federal como parâmetro, eu preciso que a norma seja posterior à própria Constituição. Se não, eu não falo em inconstitucionalidade. Senão, eu vou falar num problema de recepção, que aí é a relação da Constituição num campo intertemporal, que é um outro assunto que às vezes dá bastante dor de cabeça, mas só preciso que vocês saibam aqui que são situações muito distintas. E para que eu possa utilizar uma DIN, eu preciso estar diante de um vício de inconstitucionalidade. E eu só tenho vício de inconstitucionalidade quando a norma é editada após o meu parâmetro constitucional, após o meu parâmetro do bloco de constitucionalidade. Ah, professor, então as normas que são pré-constituição, elas não podem ser objeto de nenhuma ação do controle? Podem, calma aí que a gente vai chegar lá.
Outro ponto importante que eu falei para vocês é que na ADIM a gente pode ter como objeto lei federal ou lei estadual. E a lei municipal, que contraria a Constituição Federal? E se o município de Campo Grande edita uma lei por meio da sua Câmara e contraria a Constituição Federal? Fica por isso mesmo? Tá tudo certo? Não tá? Percebam, pessoal, isso é importante, eu quero que vocês tenham em mente agora, que a ADIM eu não posso usar. Porque eu já vi que a ADIM é lei federal e estadual, lei ou ato normativo federal, estadual e apenas posterior à Constituição. Não estou dizendo que essas medidas, sejam elas municipais ou sejam pré-Constituição, não possam ser impugnadas, mas por meio de ADIM, não posso. É um ponto muito importante, e vocês vão perceber que é um ponto que vai distinguir as ações, basicamente, tá? Então, ADIM, lei ou ato normativo federal ou estadual, e sempre posterior ao meu parâmetro constitucional. Se a minha ação na ADIM é julgada procedente, o STF vai declarar a inconstitucionalidade da lei. E percebam que eu uso aqui, pessoal, a palavra declara. Quando eu tenho uma sentença declaratória, ela faz o quê? Ela só manifesta um estado jurídico pré-existente, que nessa hipótese é a nulidade da lei. Então, a gente adota a teoria, a gente já falou sobre isso na aula passada, a teoria da nulidade. Então, é como se a lei nunca tivesse existido. Então, na ADIM, o STF declara que essa lei é inconstitucional. Se essa minha lei aqui foi editada, sei lá, no dia 26 de maio de 90, e o STF amanhã declara que ela é inconstitucional, é como se ela nunca tivesse existido. Ele declara a situação de inconstitucionalidade, de um vício de nascimento da lei, como se ela nunca tivesse existido. E aí, ponto que a gente já sabe, que eu vou ter eficácia geral, eficácia sobre todas as pessoas e efeito vinculante, sempre sobre todo o judiciário e sobre toda a administração pública. E a minha eficácia temporal, como eu até acabei de falar já, ainda sem querer, eu vou ter o efeito retroativo, eu vou ter o efeito ex tunc, que a gente desenhou o bonequinho na aula passada. Se eu dou um tapa na testa, lembrem do T, ele vai para trás. Então, tem efeito ex tunc, efeitos retroativos, porque o Brasil adota a teoria da nulidade. Percebam, só coloquei entre parênteses aqui, um em regra. A gente vai ver mais para o fim da conversa que exceção é essa. É uma exceção que se aplica a todas as ações do controle concentrado. Pessoal, na sequência, a gente tem a irmã siamesa da ADIM, que é a ADC, ou a ADCOM, que é a ação declaratória de constitucionalidade. Por que elas são irmãs siamesas, pessoal? É como se elas fossem faces diferentes de uma mesma moeda. Porque, percebam, se eu ajuizo uma ADIM e o STF ele julga improcedente a minha ação, o que ele está fazendo? Dizendo que a minha ação é constitucional. Porque, percebam, eu pedi para o STF, STF, por favor, diga que essa lei é inconstitucional. E o STF diz, não, você está errado. Quando o STF faz isso, ele faz o quê? Ele dá o efeito oposto, ele declara a constitucionalidade da lei. Então, da mesma forma, se eu ajuizo uma ADC, eu digo, STF, por favor, declare que essa ação, que essa lei é uma lei constitucional. O STF fala, não, sinto muito, essa lei é inconstitucional. Então, é como se essas duas ações fossem a mesma face, aliás, faces diferentes da mesma moeda. Por isso que elas são irmãs siamesas, porque elas são umbilicalmente ligadas. Tanto é que são reguladas pela mesma lei. Ponto diferente entre as duas. Além do pedido, que são pedidos opostos, que são pedidos diferentes, é que para minha ADC eu não posso utilizar a lei estadual, tá? Percebam, aqui sumiu o estadual. Então, na ADC, eu vou pedir algo diferente
que eu vou pedir? STF, diga que essa lei é constitucional. Isso aqui é muito comum, pessoal, quando os juízes em controle difuso começam a meter o pau em alguma lei. Começam a declarar que a lei é inconstitucional em controle difuso. Um monte de juiz, Brasil afora, começa a dizer que a lei X é inconstitucional. E aí, algum interessado e legitimado diz, olha, STF, calma aí, declare a constitucionalidade dessa lei para que esses juízes que estão fazendo o controle difuso parem de declarar que essa lei é inconstitucional. Porque aí eu vou ter a manifestação do STF dizendo que essa lei é sim constitucional. Então é para isso que serve a ADC. Só que a grande diferença em relação à DIN, além desse pedido ser um pedido contraposto, são pedidos contrários e que no fim eles acabam conversando entre si, é que aqui eu excluo as normas estaduais. Isso, pessoal, eu tiro do próprio artigo, nem abri a Constituição ainda, do próprio artigo 102, 1A da Constituição. Opa, 1002 não chega. A ação direta de inconstitucionalidade ou ato normativo federal ou estadual, ADIM, e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Então, as duas ações têm o mesmíssimo fundamento constitucional, são reguladas pela mesmíssima lei, a 9868, e elas são, como eu disse para vocês, são ações que o pedido, o indeferimento de uma resulta no que seria o deferimento da outra e vice-versa. Ponto de distinção sobre o objeto é esse aqui. Tudo bem até aqui? Como vocês estão? Tá complicado, tá chato, tá para entender, tá muito abstrato? Tá dando para entender, professor, tá tranquilo. Tá, beleza. Então, obrigado, Rodrigo. Pessoal, então essas duas ações, pensem nelas justamente assim como as faces opostas da mesma moeda. São diferentes, mas estão ligadas, tá? E aí a gente vai falar da ação que é a mais diferente de todas agora, que é a ADPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Eita, até o nome dela está bem diferente das demais. Percebam que meu fundamento constitucional já muda e que minha lei de regulamentação já muda também. Então, meu fundamento. Ixi, tá bem lá embaixo. 102. Calma aí que eu coloquei errado para vocês, tá errado. Então, pessoal, vou até depois... Eu vou depois colocar o slide certo para vocês. Oh, caramba, aí também não vai dar certo. Agora, 102, parágrafo 1º. A arguição de descumprimento de preceito fundamental que decorre dessa Constituição será apreciada pelo STF na forma da lei. Está aqui meu fundamento constitucional. Aí eu vou ter uma lei específica que é a 9882, que vai trazer para mim todo o rito processual, da ADPF. Então, requisitos de petição inicial, quem pode propor a ação, que sempre vai ser o pessoal do artigo 103, medida cautelar, como funciona. Aqui, pessoal, eu vou ter basicamente uma cópia da 9868, tá? Mas vocês não precisam se atentar aos detalhes que são diferentes. Saibam apenas que essas ações todas têm um regulamento legal específico. Aqui, pessoal, já começa com uma grande diferença. Eu não tenho como parâmetro aqui o bloco de constitucionalidade. Eu tenho apenas algumas disposições constitucionais. Porque meu bloco de constitucionalidade, pessoal, imaginem que ele é bastante amplo. E ele, de fato, é bastante amplo. Os elementos do bloco de constitucionalidade
constitucionalidade é a Constituição. E aqui eu vou ter alguns doutrinadores, vamos imaginar assim. Tá. Uma das minhas espécies seria a Constituição. E aí, alguns doutrinadores vão dizer que a ideia de preceito fundamental, ela diz respeito, na verdade, a apenas alguns elementos da Constituição Federal. Então, percebam como eu estou falando de algo muito restrito aqui. Muito mais específico, muito mais restrito do que todo o meu bloco de constitucionalidade. Então, por exemplo, imagine que eu tenha algum ato do poder público, cadê a Constituição? Que contraria a disposição do ADCT, que fala que... Então, nem é do ADCT, que diz que o Colégio Pedro II é um colégio federal. Isso aqui é preceito fundamental? Isso aqui não é preceito fundamental. Quando eu falo em preceito fundamental, eu falo das normas constitucionais que garantem a harmonia do sistema, que garantem o núcleo duro da Constituição. Então, as cláusulas pétreas são preceito fundamental. As disposições do artigo 5º são preceito fundamental. As disposições sobre direitos políticos são preceito fundamental. Agora, as disposições constitucionais, que são meramente formalmente constitucionais, que são acessórias, elas não caracterizam preceito fundamental. E, portanto, elas não podem ser objeto, elas não podem, ser parâmetro na DPF. Então, é como se eu pegasse só o núcleo duro da Constituição e utilizasse ele como meu parâmetro possível na DPF. Então, percebam que aqui o meu parâmetro é um parâmetro muito mais limitado. Se na ADIM e na ADC eu podia usar todo o bloco de constitucionalidade como parâmetro, o STF, a lei tal, descumpriu o Tratado de Marrakech. O STF, a lei tal, descumpriu o princípio da proporcionalidade, que é um princípio implícito. Você pode ajuizar uma ADIM. Agora, você não pode ajuizar uma DPF a não ser que você tenha uma violação a um preceito fundamental. E por isso o nome, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, meu parâmetro aqui, ele é muito mais restrito. Em contrapartida, mas, porém, contudo, o meu objeto vai ser muito mais amplo. Aqui, pessoal, eu posso colocar qualquer coisa numa DPF. Até decisão judicial, até ato municipal eu posso discutir, eu posso impugnar por meio da minha DPF. Inclusive aquelas normas pré-constituição, inclusive as normas não recepcionadas. Então aqui eu vou dizer que o meu objeto, ele é um ato do poder público. Eu não estou apenas falando de lei ou ato normativo. Eu estou falando, sim, de lei e ato normativo. Posso falar de outros atos administrativos. Acho que vai ficar ruim para escrever aqui, mas vai. Posso falar também de decisões judiciais. Isso em relação ao tipo de ato. Em relação à limitação espacial, geográfica, federativa do ato, ele pode ser um ato federal,
Pode ser um ato federal, estadual ou municipal. É a única ação do controle concentrado que vai te permitir impugnar esses atos municipais. E aí, se eu faço um recorte temporal, eu posso abranger atos posteriores ao meu parâmetro e anteriores também. Então, se a gente fizer o nosso desenho de novo, a nossa régua, vou mudar a cor. Aqui está a linha do tempo, aqui está a Constituição Federal. Eu posso aqui impugnar as ações, qualquer ato público que é pré-Constituição, que é anterior ao meu parâmetro. Vai ser a única ação do controle concentrado que vai permitir isso. E ela existe justamente com esse intuito, pessoal. Ela existe justamente com o intuito de permitir a impugnação de atos que não são acobertados pela ADIM, porque esses atos estão apenas aqui. Isso no aspecto temporal. E aqui no aspecto espacial, eu também incluo as normas, os atos públicos municipais, porque eles também não podem ser objeto de ADIM. Então, se o meu parâmetro de aferição da constitucionalidade, entre aspas, do meu preceito fundamental, ele é muito mais restrito, em contrapartida, o meu objeto é muito mais amplo. Eu posso impugnar uma decisão judicial por meio de uma DPF. Eu posso, e o que é muito importante, e esse aqui é a incidência mais importante, eu posso impugnar leis, atos anteriores à própria Constituição, ao próprio bloco de constitucionalidade. Desde, é claro, que eu tenho um desrespeito a um preceito fundamental, que são as minhas disposições constitucionais que dizem respeito ao núcleo duro do nosso ordenamento constitucional, que garantem a feição, a imagem, toda a configuração de Estado que a Constituição brasileira traz, inclusive com os seus direitos fundamentais arrolados nela. Então, voltando, quando eu falo em ADPF, eu falo em uma ação do controle concentrado que vem para abarcar situações que antes não seriam possíveis de impugnação por meio de ADIM, só que aí eu vou ter um parâmetro mais restrito. Eu vou falar que esse meu preceito fundamental, que dá nome à ação, se refere a normas constitucionais imprescindíveis para preservar a identidade adotada pela Constituição Federal. Então, é o núcleo duro da Constituição, é a parte mais importante da Constituição. E aí eu vou ter como objeto ato do poder público. Percebam como ato do poder público é muito mais amplo do que lei ou ato normativo. Então, como eu disse, eu posso impugnar lei, ato administrativo de qualquer espécie, ato administrativo com efeitos concretos, eu posso impugnar decisões judiciais, e aí no aspecto espacial, meu ato do poder público pode ser federal, estadual ou municipal, e o ponto muito importante é que por meio da DPF eu posso impugnar um ato do poder público anterior ao parâmetro constitucional. Vai ser minha única ação do controle concentrado que vai permitir que eu faça esse controle. E aqui, por que eu posso fazer um controle, pessoal? Porque na DPF eu não tenho análise do vício de inconstitucionalidade. Eu tenho uma análise diferente, que é a análise de violação, de descumprimento a um preceito fundamental. Por isso que o meu vício de não recepção, que é o vício que se dá aqui, nunca confundam, pessoal. Não recepção com inconstitucionalidade. Não recepção é sempre antes e só existe inconstitucionalidade aqui. Então, como a DPF tem um parâmetro diferente, ela permite que eu faça o controle do vício de não recepção, coisa que não é possível por meio da ADIM. Aqui,
a gente fala em constitucionalidade, mas a gente pode colocar isso aqui muito tranquilamente entre aspas. Então, se eu tenho uma decisão procedente favorável numa DPF, vai ser declarado que essa lei, ela descumpre, ela afronta, ela viola um preceito fundamental. Ou aqui eu coloquei para vocês, entre aspas, que ela é inconstitucional. Mas o meu vício aqui é um vício um pouco diferente. Inclusive, pode ser o vício de não recepção. No mais, tudo igual. Efeito para todos, erga omnes, e vinculante para todo o judiciário e toda a administração pública, todo o executivo. E, além disso, eficácia no tempo vai ser, em regra, eficácia ex tunc, ou seja, eficácia com efeitos retroativos, porque adotamos a teoria da nulidade, que entende que as leis que descumprem regramento constitucional são leis que nunca existiram, são leis nulas de pleno direito. São leis que têm um vício de nascimento, de surgimento. Então, a decisão, no mais, vai ser igual às ações anteriores. Só que aqui eu tenho grandes diferenças em relação ao meu objeto, que é muito amplo, e em relação ao meu parâmetro, que é muito restrito. Meu parâmetro é um preceito fundamental, meu objeto é ato do poder público, de maneira bastante abrangente. Pessoal, tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Por enquanto, tranquilo, professor. Tranquilo? Então, vocês estão bem, então. Eu acho que a mais detalhada é a DPF. E aí, por fim, pessoal, a gente tem a ADO, que é também bem diferente das demais. A ADO, ela também vai ter um fundamento constitucional diferente e também vai ser regida por uma lei diferente. Aqui, pessoal, o meu pedido, ele não tem a ver com a impugnação de um ato ou de uma lei, como é na ADIM, na DPF. E tampouco eu quero declarar que uma situação é constitucional, como a gente faz por meio da ADC. Aqui, pessoal, eu tenho uma omissão que impede a concretização de uma norma constitucional. Ou seja, eu tenho uma situação de inconstitucionalidade por omissão. E isso só vai se dar quando eu tiver uma norma constitucional que depende de alguma medida intermediária, de alguma medida regulamentadora para ter plena efetividade. Aí vai ganhar um prêmio quem falar, professor, eu já vi isso. Professor, a gente conversou sobre isso na primeira parte da disciplina. Professor, a gente não viu que tem um tal de um remédio constitucional que chama mandado de injunção? Para que toda vez que a ausência de norma regulamentadora que impeça o direito do exercício, o exercício dos direitos de cidadania, etc., 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 se faz presente, ela não tem um remédio constitucional específico para isso? Pessoal, tem, só que a gente também tem, além do mandado de injunção... Oi, Cleiton? Eu já vi isso. Qual que é o prêmio que ganha? Parabéns. Parabéns, tá de bom tamanho, parabéns. Pessoal, então, aqui é legal que vocês façam esse paralelo mental com o mandado de injunção que a gente viu na outra parte da disciplina, no outro semestre. Porque os meus requisitos aqui são muito parecidos. A ideia dos dois é combater o que a doutrina chama de síndrome da ineficácia constitucional. Eu tenho normas constitucionais, mas que não se concretizam por inação, seja da administração pública por meio de um ato administrativo, seja por atuação do Congresso Nacional, que deixa de editar uma lei que regulamenta um dispositivo constitucional. Só que aí a gente vai ter algumas grandes diferenças em relação ao mandado de injunção e à ADO. Primeiro, pessoal, mandado de injunção, qualquer um de nós pode se valer dele, pode impetrar, qualquer um de nós como cidadãos. Grande ponto de diferença. A ADO só pode ser ajuizada por aquelas pessoas do artigo 103 da Constituição Federal.
Ali 103 caput. Então, o primeiro ponto de distinção é esse. Segundo ponto de distinção, pessoal, a ADO não serve para nada. A ADO, a decisão dela é um traque, é uma bombinha. No mandado de injunção, eu tenho uma decisão robusta, eu tenho uma bomba na decisão. Porque na ADO, pessoal, você, se é um legitimado do 103, você vai pedir STF, declare que é inconstitucional a situação X em razão de omissão do Congresso Nacional ou em razão de omissão de um órgão administrativo encarregado de realizar a regulamentação. O STF vai julgar procedente, vai falar, beleza, eu concordo com você, mas eu não posso fazer nada em relação ao legislativo. O STF vai dizer, olha, mas se eu mandar o legislativo editar uma lei, eu vou estar realizando ingerência em outro poder. Então, se você precisava de uma lei para garantir o exercício daquele direito, o STF só vai declarar que a situação é inconstitucional. O STF não tem como obrigar o Congresso a editar uma lei. O que o STF faz é, em relação ao órgão administrativo, se eu preciso de um decreto, de uma portaria, de algum outro ato administrativo normativo, para tornar concreto a minha norma constitucional, aí o STF dá 30 dias ou algum outro prazo razoável para que o órgão administrativo assim proceda. Agora, em relação ao Poder Legislativo, não tem o que o STF fazer. Tem uma decisão em uma ADO, mas que foi bastante criticada, que o STF deu 1 ano para o Congresso editar uma lei e tal, e se o Congresso não editasse a lei em 1 ano, o STF daria efeitos concretistas para a situação. E aí a gente aproveita para fazer um paralelo, pessoal, que a gente viu isso no mandado de injunção. Que o MI, por que o mandado de injunção ele tem efeitos muito mais intensos, muito mais concretos? Porque o MI, ele tem efeito, em regra, efeito concretista. Ele pode ter efeitos concretistas. Isso, pessoal. Se você impetra o mandado de injunção, antigamente, sei lá, até antes da Constituição, mas lá, 20 anos atrás, se você impetrasse o mandado de injunção, o juiz ia realmente considerar que existia, caso julgasse procedente, que existia uma omissão inconstitucional, só que ele ia, no máximo, declarar a situação de inconstitucionalidade. Ia declarar a mora do legislativo. E pronto. Você conseguiu satisfazer o seu direito? Não. Você conseguiu ter uma situação concreta de tutela do seu direito? Não. Então, essa posição foi alterada pela jurisprudência do STF, até que mais recentemente, tem uns 4, 5 anos, a gente ganhou a lei do mandado de injunção. E essa lei estabelece que a decisão do mandado de injunção, ela vai ter efeitos que resolvem a sua situação. Então, quem julga o mandado de injunção, o juiz, o tribunal que seja, vai falar, olha, realmente, eu reconheço uma situação de omissão inconstitucional. Só que para esse impetrante não ficar desassistido, eu decido que a relação dele será regida dessa forma, ou será regida de acordo com tal lei. Então, o juiz decide, em razão da omissão, como tem que ser observada a situação. Ele vai dar efeitos concretos para a decisão que reconhece a omissão inconstitucional. Ele não vai só dizer, olha, realmente, o Congresso está em mora, e ponto. É o que aconteceu, e a gente tem esse como um precedente muito importante, quando o STF julgou o mandado de injunção
que foi impetrado em razão da ausência de lei que garantia aos servidores públicos o direito de greve. Na verdade, que detalhava, que regulamentava. Porque a Constituição diz que ao servidor público é garantido o direito de greve. Só que não tinha nenhuma lei que dizia como se daria esse direito de greve do servidor público. Então, o que aconteceu? Foram impetrados mandados de injunção por alguns sindicatos e o STF disse, olha, realmente, já se passaram 10 anos da edição da Constituição e o Congresso até hoje não editou a lei que regulamenta o direito de greve do servidor público. Isso é razão para impedir o exercício desse direito? Não é. Há aí uma omissão inconstitucional. Mas só isso? Não. Falar que existe uma omissão constitucional e acabou, não dá efeitos concretos. O que dá efeitos concretos, e nessa hipótese o STF deu efeitos concretistas gerais, o STF disse que, olha, aplique-se em todo o território nacional a lei dos empregados seletistas, que aplique-se a lei do privado para regulamentar a greve do servidor público. Então, o STF, no mandado de injunção, garantiu efeitos concretistas que se aplicaram para todo o Brasil. Perceba, ele não só declara a mora do legislativo, como ele resolve a situação. No MI, eu tenho que essa situação vai ser resolvida, em regra, para a pessoa que impetrou o MI. Mas pode ser que a depender... Eita, tá efeititos. Que a depender de algumas circunstâncias, eu tenho efeitos concretistas gerais. Percebam que o MI, portanto, é um remédio constitucional que tem condições de resolver a situação, de dar efeitos concretos para a situação impugnada, para a situação de omissão inconstitucional impugnada. Na minha DO, eu não tenho esse poder todo, por incrível que pareça. Você vai ter uma situação em que o STF vai declarar a mora do legislativo. Ponto. Então, todos os avanços que se viu acontecer em relação ao mandado de injunção não foram acompanhados pela ADO. Então, na ADO, o legislativo não tem prazo nenhum. O STF vai comunicar o Congresso Nacional, olha, Congresso, vocês estão em atraso, viu? Já faz 20 anos que vocês estão esperando para editar uma lei e tal. E pronto. Tem um efeito político, tem um efeito de tentar empurrar a pauta, de tentar fazer a pauta surgir no Congresso, mas não tem efeitos concretos. Não tem efeitos de efetiva solução, de efetiva tutela do meu direito. Quando for órgão administrativo, assim aí o STF concede os 30 dias ou algum outro prazo para que seja solucionada a questão, para que seja ditada a norma faltante. Mas o que me falta é uma lei para fazer valer, para tornar completa, tornar concreta, melhor dizendo, tornar aplicável uma norma constitucional, vai ficar basicamente por isso mesmo. Repito, tem um efeito político, tem um efeito de agenda, de poder de pauta, mas não resolve a situação. Então, se vocês tiverem, se verem diante de uma situação de inconstitucionalidade por omissão, faz muito mais sentido impetrar o mandado de injunção do que uma ADO. Mas a ADO está lá, ela está meio capenga, está meio esquisita. Repito, tem uma decisão recente do STF que chutou o pau da barraca e deu 1 ano para o Congresso editar uma lei, sob pena de dar efeitos concretistas para aquela decisão. O STF, eu não lembro ao certo qual era a situação, uma situação que envolvia o repasse de valores para estados, de algum tributo. Eu não lembro ao certo. Depois eu posso até passar para vocês com mais detalhes. Mas o STF disse, olha, realmente existe uma inconstitucionalidade por omissão e o Congresso tem que editar essa lei no prazo de 12 meses. Se o Congresso não editar essa lei no prazo de 12 meses, o TCU é que vai indicar os quantitativos de repasse para os estados. Então, quando o STF ele não só diz, olha, há uma omissão, mas diz, olha, se você não fizer, eu vou fazer tal coisa para suprir essa lacuna, para suprir essa omissão, aí o STF vai dar efeitos concretistas. Mas, repito, isso é exceção. Isso a gente não observa na ADO. Isso a gente vê lá no MI, lá no remédio constitucional do artigo 5º. Mas perceba que é uma ação que tem muita feição, muitas características do MI. Só que o MI, hoje, ele é mais robusto.
ele lhe garante uma tutela efetiva. A ADO vai ter um efeito mais político. E vai ser um efeito mais político também, pessoal, porque eu não tenho só o Guilherme ajuizando, impetrando o MI. Eu não tenho só o João da Silva. Eu tenho um daqueles legitimados do 103, que são autoridades importantes na República Brasileira. O presidente da República, o PGR, a OAB, por meio do seu Conselho Federal. Então, a ADO vai ter esse efeito de empurrar a agenda, de trazer uma pauta à tona no Congresso Nacional, mas não vai resolver a situação. Para resolver a situação, a gente vai utilizar sempre o mandado de injunção. Tudo bem, pessoal? Em relação às 4? A DIN, a ADC, a DPF e a ADO? Tudo certo, professor. Tudo fluindo, professor. Beleza, então, gente. Então, as ações são essas 4. Espero que tenha ficado claro. A DIN, a ADC, a ADPF e a ADO. A ADO seria mais diferente porque ela trata de omissão, enquanto as minhas outras 3, tratam de situações comissivas, de leis que foram editadas, de ato do poder público que foram editados. A DIN e a ADC, como eu disse, são as faces opostas da mesma moeda. E além dos pedidos, que são pedidos contrapostos, na ADC eu não posso buscar que o STF declare constitucional lei estadual, apenas lei federal, lei ou ato normativo. A DPF foi a que a gente mais conversou a respeito, porque é a que tem mais peculiaridades, assim, em termos de pontos de atenção. Lembrando que ela tem um parâmetro muito restrito, mas um objeto bastante amplo. E aí, a ADO, que é ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão. A gente tem só, acho que 2 ou 3 pontos. 3 pontos para a gente conversar rapidamente, que também são pontos que envolvem as ações do controle concentrado. Primeiro, a gente tem isso aqui, eu fiz o slide. Eu coloquei a lei aqui. Depois eu altero. Pessoal, esse aqui é o artigo 28 da Lei 9868, de 99. E é lá no fim da lei, a lei da DIN da ADC, que ela diz para a gente: a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição, e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à administração pública nos 3 níveis. Mas aí vem o que diabos é interpretação conforme e declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto. Porque, percebam, a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade é aquele pedido que eu vou fazer na DIN e na ADC, sem problemas. É fácil de entender. E está até aqui. Eu vou tirar, por exemplo, um pedaço do artigo. Eu vou extirpar uma lei do mundo jurídico. Eu vou falar, olha, o artigo tal da lei tal, ele é inconstitucional. Esse artigo deixa de existir. Olha, a lei tal, ela tem um vício de formação. Ela tem um vício no processo legislativo. Então, é uma lei que tem que ser completamente extirpada do mundo jurídico. Essas hipóteses, a gente fala que o STF atua como legislador negativo. Ele apaga a lei que o Congresso Nacional fez. Ele apaga o ato normativo que foi editado pela administração pública. Então, é como se ele simplesmente pegasse uma borracha e tirasse. Não existe mais. E isso é o que a gente vê usualmente nas ações do controle concentrado, quando elas declaram a inconstitucionalidade de uma lei. Então, essa declaração de inconstitucionalidade, a gente vai dizer que ela se dá com redução de texto. Ou seja, porque eu vou suprimir do mundo jurídico a redação daquela lei. Seja uma lei inteira,
seja só alguns artigos, seja só algum parágrafo de algum artigo. Então, isso aqui é fácil de entender, porque isso aqui é a razão mesma, é o objetivo principal da ADIM, por exemplo, ou da DPF. Isso aqui é mais tranquilo. Só que aí vem essas duas outras formas de decisão, ou técnicas de decisão, que são diferentes. E, pessoal, a prova CESP ama perguntar essa diferença aqui, porque é uma diferença relativamente confusa. Mas vamos tentar deixar claro, eu trouxe um exemplo de cada uma para que vocês entendam. Pessoal, interpretação conforme a Constituição é quando o STF ele julga procedente uma ADIM, ou ainda que seja uma análise de uma ADC ou de uma DPF, e ele fala, olha, eu tenho um dispositivo aqui que ele tem várias possibilidades de interpretação. Ó, o STF está analisando o artigo A da Lei L. E ele vê que pela redação desse dispositivo, eu tenho pelo menos 3 interpretações que eu posso ter esse dispositivo. E aí o STF ele vai entender que, ó, eu vou chamar isso aqui de norma polissêmica ou plurissignificativa. E aí o STF vai permitir que eu apenas interprete, por isso interpretação conforme, que eu apenas interprete esse dispositivo com uma leitura que o compatibilize com a Constituição Federal. Então, no meu desenho, isso aqui é interpretação conforme, eu tenho uma norma plurissignificativa ou plurissêmica, que eu consigo extrair dela 3 significados, 3 leituras, 3 interpretações diferentes. Aí o STF diz, olha, realmente, nessa interpretação aqui, a norma é inconstitucional. Realmente, nessa interpretação aqui, a norma é inconstitucional. Só que existe uma possibilidade de interpretação que harmoniza essa norma em relação à Constituição. Então, o que o STF faz? Em vez do STF tirar do mundo jurídico o artigo A da Lei L, ele diz, olha, a partir de agora, o artigo A da Lei L, ele tem que ser lido de acordo com tal interpretação. Qualquer outra interpretação que não seja essa, será uma interpretação inconstitucional. Será um juízo feito de maneira inconstitucional, em desacordo com a Constituição. Então, se eu tenho várias interpretações possíveis, o STF, para manter aquele dispositivo, para que ele consiga, para que a gente tenha um ordenamento um pouco menos sujeito a alterações, ele vai falar, olha, não vou tirar do mundo jurídico, eu vou apenas limitar as possibilidades de interpretação. E aí um exemplo real que eu espero que contribua para que vocês entendam, na ADIM 4277, o STF analisou o artigo 1723 do STF. Do STF. Do Código Civil. E aqui, o que diz o Código Civil? Que é uma lei inconstitucional. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua, duradoura, tal, falando sobre a união estável. O STF analisou esse artigo, só que essa leitura literal do artigo 1723 é contrária à própria interpretação que o STF faz lá do artigo sobre a família, que vai ser o 226. 226. Aqui, ó, parágrafo 3º, o STF, quando interpretou, falou, opa, esse reconhecida entre homem e mulher não limita a proteção do Estado à família de pessoas do mesmo sexo, de casais homoafetivos.
Então, o STF deu essa interpretação ao 226, parágrafo 3º, e aí foi ajuizado uma ADIM contra o dispositivo do Código Civil. Aí o STF, nessa ação, falou, olha, na verdade, em vez de eu extirpar do mundo jurídico o artigo 1723, eu vou dar a esse artigo interpretação conforme a Constituição. E vou proibir que se interprete este artigo de maneira a limitar o reconhecimento de entidade familiar apenas ao homem e à mulher. Mas possível entre o homem e mulher, e possível também entre homem e homem, possível também entre mulher e mulher. Então, essa falou, olha, eu consigo tirar daqui algumas interpretações diferentes, mas eu vou proibir qualquer interpretação que proíba o reconhecimento de entidade familiar entre pessoas do mesmo sexo, entre casais homoafetivos. Então, o STF fez nessa situação esse exercício aqui. O professor, Oi, Cleiton. só uma dúvida. Essa questão da união estável não está correlacionada à questão do casamento, né? Entre homem e homem, mulher e mulher. Ou isso daí já formula que a pessoa pode casar ou não tem nada a ver? Então, aí você vai entrar numa divergência que ainda está vigente. Porque o STF ele permitiu, quando ele analisou, quando ele fez uma leitura aberta do 226, parágrafo 3º, ele disse que é reconhecida a união estável entre pessoas, que é a união estável entre pessoas do mesmo sexo, ela é possível. Só que por toda a legislação brasileira, você pode converter a união estável em casamento. Então, aí não faria sentido você proibir o casamento. Tem gente que diz que não, o STF disse que seria só união estável. Só que todo o nosso regramento legal, Código Civil, Lei de Registros Públicos e tal, ela permite que seja, sim, de maneira muito fácil, muito pouco burocrática, eu converter a união estável em casamento. E aí ficou uma discussão por algum tempo. Hoje não tem problema nenhum. Você poderia fazer a conversão em casamento sem problema. Por isso que hoje pode se casar pessoas do mesmo sexo. Mas quando o STF ele decidiu falando apenas de união estável, falando apenas aqui. Deixa eu ver se aqui vai puxar a portaria do CNJ. Não, vai virar lei. Isso aqui é a lei da união estável, Aí vai ter regulamentações do CNJ que depois vão dar um contorno diferente. Mas assim, quando o STF decide, o STF fala que é união estável. Só que não faz sentido eu permitir união estável e proibir casamento. Então, por isso que hoje você tem casamentos. E depois, posteriormente, a gente vai ter regulamentação própria do CNJ falando sobre o casamento, falando sobre quem quer casar direto, sobre quem quer só converter a união estável em casamento, sem problema nenhum. Mas aqui o que o STF faz, que eu queria deixar, espero que claro para vocês, é que eu poderia interpretar aquele artigo de maneiras diferentes. O que restringia só homens e mulheres. Ou que, por exemplo, imagine que eu fosse ler aquele artigo e eu fosse ter duas interpretações possíveis. Eu vou apagar tudo meu negócio sem querer aqui. Uma interpretação que dizia que união estável é exclusiva para homens e mulheres, pessoas de sexo diferente. E aí eu posso ter uma interpretação que diz que, na verdade, aquele entre homem e mulher é apenas um exemplo. Então, quando eu leio aquele artigo, eu poderia fazer as duas leituras, que é esse que foi o artigo impugnado. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada tal. São os requisitos. Aí eu poderia ler que é reconhecida como entidade familiar apenas a união estável entre homem e mulher, ou entender que é reconhecida a entidade familiar e união estável entre homem e mulher, sem prejuízo das pessoas de mesmo sexo que têm relação afetiva. Então, eu teria duas interpretações possíveis aqui. O que o STF falou? A interpretação que entende que a união estável é exclusiva entre homem e mulher é uma interpretação inconstitucional.
E a interpretação que entende que ali é apenas um exemplo e que ele não prejudica o reconhecimento de união estável para pessoas do mesmo sexo, é que seria a interpretação constitucional. Então, ali, o que poderia ter feito o STF, pessoal? Declarado inconstitucional esse artigo. O que o STF fez? Em vez de declarar inconstitucional esse artigo, ele falou, olha, vamos interpretá-lo conforme a Constituição. Ele tem duas interpretações possíveis, eu vou excluir a interpretação que afronta a Constituição. E aí eu vou permitir uma interpretação que se harmonize com o texto constitucional. Então, quando eu falo interpretação conforme, vocês sempre vão fazer esse raciocínio na cabeça de vocês. Pensar em uma norma que vai ter vários significados. Pode ser 2, pode ser 3. Poxa, eu estou lendo aqui e não está claro. E aí o STF pode, ao decidir, que em vez de declarar a inconstitucionalidade da lei, ele declara inconstitucional só algumas interpretações. Então, eu poderia extrair da norma vários sentidos, o STF vai declarar inconstitucional todos os sentidos que não se harmonizem com a Constituição Federal e mantendo a vigência do dispositivo legal. Então, isso aqui é basicamente a interpretação conforme a Constituição. Uma outra situação que tem esse nome gigantesco, pessoal, é a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto. Aqui eu vou ter um raciocínio um pouco parecido, mas espero que não fique confuso para vocês. Aqui, pessoal, eu tenho uma norma que ela tem apenas uma interpretação, só que essa norma pode, quando ela é aplicada a algumas situações, ela pode ser inconstitucional. Então, eu tenho uma norma, aqui eu vou ter o artigo 1 da Lei 1. E aí ele vai ter uma interpretação possível apenas. Eu não vou ter possibilidade de interpretações diferentes. Só que quando eu pego essa interpretação e eu começo a aplicar essa interpretação para casos da vida real, aí eu vou aplicar para o caso A, para o caso B, para o caso C, para o caso D, E, F, sucessivamente. Quando eu começo a aplicar essa interpretação na vida real, em alguma delas eu posso incidir numa hipótese de inconstitucionalidade. Vou colocar aqui que foi na última, na verdade. Então, eu tenho uma situação de... deixa eu pensar num exemplo. Uma situação de proporcionalidade. Eu tenho uma regra tributária que me diz que a empresa que importa componentes dos seus produtos, ela não pode se sujeitar, não pode se valer aos regimes tributários simplificados. Então, que interpretação que eu tenho? Olha, a empresa que faz importação, que precisa de insumos importados para realizar a sua produção e a sua revenda posterior, ela não pode se valer do regime tributário simplificado. Ela vai ter que pagar mais tributo no regime mais complexo. Só que aí eu vou ter um indivíduo que vai ter importado um dia um pé de sofá para uma linha produtiva dele. Esse é um exemplo real. Então, para aquela situação, eu teria uma inconstitucionalidade. Ou para toda vez que uma pessoa importar apenas uma peça, eu tenho uma situação de inconstitucionalidade. Eu tenho só uma interpretação, mas aí, à medida que eu vou aplicando ela na vida real, tá tudo certo. Tá legal, tá legal, tá legal, tá legal. Opa, aqui não tá. Aqui aconteceu uma situação em que essa lei se tornou inconstitucional. O exemplo que eu trouxe para vocês é o exemplo da DIN 1946, em que o STF excluiu da limitação do teto previdenciário o salário maternidade.
Então, eu tenho uma regra previdenciária que diz que nenhum benefício previdenciário... Deixa eu usar meu desenho aqui que vai ficar melhor. Nenhum benefício previdenciário pode exceder ao teto, que hoje deve estar, sei lá, em 5 mil e alguma coisa. Ok, essa é a minha única interpretação possível, é essa. Aqui eu vou aplicar isso à aposentadoria. Aqui eu vou aplicar isso ao auxílio-doença. Aqui eu vou aplicar isso a... Esqueci o nome de quando o indivíduo é preso, o benefício me faltou. Mas, enfim, eu vou aplicar isso aqui para vários benefícios previdenciários. Mas aí, quando eu apliquei essa regra no auxílio maternidade, eu criei uma situação de inconstitucionalidade. Porque o auxílio maternidade... Reclusão. Oi? Auxílio reclusão? Perfeito, isso mesmo, auxílio reclusão. Obrigado, Cleiton. Auxílio reclusão. Quando eu aplico essa regra para os benefícios previdenciários de modo geral, está tudo certo. Só que o salário maternidade, pelas características dele, pela forma de contribuição pela qual ele é criado, que vai ser por pagamento pela empresa, depois com posterior compensação com créditos previdenciários, com débitos previdenciários, o STF entendeu que limitar o salário maternidade ao teto seria uma situação de inconstitucionalidade. Então, o que o STF faz? Ele vai falar que a lei que estabelece isso é uma lei inconstitucional? Não, porque não é inconstitucional. Essa lei só é inconstitucional em uma das hipóteses de incidência que ela tem. Então, aí, nessa situação, eu só tenho uma interpretação, percebam, o que eu tenho de diferente são as hipóteses de incidência da lei. Uma das hipóteses de incidência da lei é que se torna inconstitucional. Aí, então, em vez de declarar a lei inconstitucional, o STF só declara inconstitucional aquela hipótese de incidência. Olha, no salário maternidade não pode haver incidência do teto. Olha, para o indivíduo que importou apenas um pé de sofá, eu não posso retirá-lo da regra tributária na qual ele estava inserido por conta disso. Então, eu vou ter uma hipótese de incidência que vai ser eliminada. Então, a minha regra se mantém constitucional, se mantém legal, só que eu vou impedir que ela tenha aplicação em na hipótese tal. Quando eu fizer isso, eu vou falar que houve uma declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto. Por que declaração parcial de inconstitucionalidade? Porque a minha incidência aqui, ó, ela é inconstitucional. Então, minha lei continua vigendo, continua constitucional. Só que nesse ponto aqui, nessa hipótese de incidência que ela teria, ela é inconstitucional. Então, essa é a diferença entre interpretação conforme e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto. A interpretação, acho que até é mais fácil de desenhar, até de entender. Tenho várias interpretações, eu vou excluir as que não são constitucionais. Na declaração parcial sem redução, eu tenho uma interpretação, mas tenho várias hipóteses de incidência. Uma das hipóteses vai ser inconstitucional. Aí eu reconheço a inconstitucionalidade dessa hipótese, mas sem alterar o texto, sem tirar o texto do mundo jurídico. Pessoal, deu para entender? Tá palatável, assim? Ok? Beleza. Então, qualquer coisa, vocês me deem um alô, por favor, tá, pessoal? Só para fechar essa parte, então, o que a gente faz em regra na ADIM? A gente vai declarar que é inconstitucional e vai fazer declaração de inconstitucionalidade com redução de texto. Tiro a norma. Só que aí, visando a preservação do ordenamento, existem duas técnicas de decisão que vão manter o texto normativo. Uma vai alterar a interpretação que eu dou para o texto normativo e a outra vai excluir as hipóteses de incidência que sejam inconstitucionais, mantendo também o texto normativo. Então, aqui eu tenho leituras diferentes dos dispositivos, leituras que vão ser constitucionais, seja para sua interpretação, seja para sua incidência, mantendo integralmente o seu texto.
sem que ele fique taxado no vademecum de vocês, com risco no meio. Então, vai mudar a forma com que eu aplico, mas não vai mudar o texto que foi impugnado por meio de alguma ação do controle concentrado. Pessoal, também acho que essa aqui é mais tranquilo. Bom, pessoal, aqui vem a exceção que eu falei para vocês sobre os efeitos ex tunc, que a gente falou, que a gente aplica uma tal de uma teoria da nulidade, que é a teoria que entende que todo ato normativo inconstitucional ele é nulo de pleno direito. É como se ele nunca tivesse existido. Então, em regra, a minha declaração de inconstitucionalidade vai ter sempre efeitos retroativos, efeitos ex tunc. Só que aí eu tenho uma disposição da Lei 9868 que vai permitir que eu faça a modulação dos efeitos da decisão. De modo que, em vez de ter efeitos retroativos, eu vou ter efeitos ex nunc ou ainda o efeito pro futuro. Então, aqui eu declarei a minha lei, declarei a lei inconstitucional. Eu vou ter, em regra, efeitos ex tunc, efeitos retroativos. Só que aí, a Lei 9868, isso tem acontecido bastante nos julgados do STF, permite que eu garanta efeitos ex nunc para a decisão. Ou seja, os efeitos da inconstitucionalidade começam a valer a partir daquela decisão. E ainda é possível fazer algo mais radical ainda, que é fazer uma modulação de efeitos para que a inconstitucionalidade só se opere em outro prazo de tempo mais distante ainda, que é com efeitos temporais pró-futuro. Então, em regra, eu tenho efeitos ex nunc. No entanto, eu posso fazer a modulação dos efeitos para que eu tenha ou efeito ex nunc, da decisão para frente, ou ainda efeitos pró-futuro. Só que isso não é tão simples. Para que eu faça essa modulação dos efeitos, primeiro, eu preciso me fundamentar em razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social. E também desde que isso se dê por meio de uma maioria qualificada do Supremo. Eu preciso que dois terços dos membros do STF aprovem essa modulação de efeitos. E aí eu vou poder ter efeitos da inconstitucionalidade a partir do trânsito em julgado da decisão ou ainda de um outro momento que venha a ser fixado. Pessoal, uma situação muito comum para vocês terem como exemplo a gente estudou que os municípios, para que eles sejam criados, eles têm que observar uma série de requisitos constitucionais. Eu tenho que ter estudo de viabilidade prévio, eu tenho que ter uma lei estadual, eu tenho que ter plebiscito, eu tenho que fazer isso tudo dentro do prazo que é dado por uma lei complementar federal, eu tenho que observar uma série de requisitos. Nem sempre os municípios são criados observando esses requisitos. Então, é bastante comum que seja levado ao STF, nessa hipótese seria por meio de uma DIN ou de uma DPF, a situação que diz, olha, STF, o estado tal criou 3 municípios de maneira inconstitucional. Só que isso já tem 5 anos. Eu já tenho Câmara de Vereadores, já fiz eleição para prefeito, já tenho tributação rolando dentro do município, já tenho os atos administrativos do município. Se eu considero que esse município, que a lei de criação do município é inconstitucional e eu dou efeitos ex tunc para ela, o que acontece? O município nunca existiu. Todos os atos praticados pelo município são inválidos.
tudo que existe naquele município teria que ser desfeito e desabar. Faz sentido isso? Nenhum. Então, aqui eu tenho os requisitos presentes. Segurança jurídica e relevante interesse social. Quando o STF julga essas situações de municípios inconstitucionais, o que ele fala? Olha, realmente o município é inconstitucional, só que o reconhecimento dessa inconstitucionalidade só vai se dar daqui a 12 meses. Ou seja, ele dá um prazo de 1 ano para que o município consiga fazer a sua criação de maneira adequada. Se dentro do ano ele consegue se recriar, ele consegue passar por isso incólume. Ele consegue passar por isso sem esses efeitos. Mas percebam com esse exemplo que eu quero dar para vocês, é que às vezes, se eu declaro a inconstitucionalidade de uma lei com efeitos retroativos, eu posso ter efeitos sociais extremamente negativos. Quando eu estou diante de uma situação em que os efeitos retroativos da minha declaração podem afetar a segurança jurídica e o interesse social, aí o STF pode, por maioria de 2/3, fazer a modulação dos efeitos. Tá cansando, tá todo mundo debandando já. Só porque eu falei que a aula ia ser curtinha, achei que ia falar 1 hora. Eu sempre erro. Pessoal, mas fiquem tranquilos, esse agora é nosso último slide. E é para desconstruir um conceito que eu espero que vocês tenham bem construídos. O que vocês estudaram em ED? O que vocês estudaram quando vocês leram a LINDB? Vocês viram e conheceram uma palavra muito estranha. Deixa eu achar aqui. Aqui, artigo 2º, parágrafo 3º da LINDB. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Vocês estudaram isso, e aí vocês aprenderam que no direito brasileiro, em regra, não existe repristinação. Isso aqui é a LINDB, isso aqui vocês estudaram em ED. O que isso quer dizer? Aqui eu tenho uma lei, aqui eu tenho uma lei, aqui eu tenho uma lei. Tá. Aí vocês imaginam que eu tenho uma lei vigendo, a lei A, e aí veio a lei B e revogou a lei A. E aí veio a lei C e revogou a lei B. O que diz a LINDB para vocês? Que se a lei C não disser nada a respeito, a lei A não volta a vigir automaticamente. Não volta a vigir automaticamente. Não é porque a lei revogadora, a lei B, foi revogada, que a lei primeiramente revogada volta a ter efeitos. Não. Nessa hipótese, a lei C que deveria regular a situação que a lei A estabelecia, tá? Então, isso é a repristinação. Se eu falasse que a lei C, quando revoga a lei B, faz renascer a lei A, ressurgir os efeitos da lei A, eu diria que existe repristinação, mas isso não acontece no nosso direito em termos de revogação de leis. E aí a gente vai ver uma exceção em relação ao controle de constitucionalidade. Porque aqui eu tenho efeito repristinatório, pessoal. Eu só explicar para vocês. Só ler o primeiro e depois eu desenho. Nos casos em que a decisão proferida pelo STF declarar a inconstitucionalidade de uma lei com efeitos retroativos, a legislação anteriormente revogada voltará a produzir efeitos, desde que compatível com a Constituição. Ocorre, portanto, o fenômeno conhecido como efeito repristinatório tácito.
Isso ocorre porque a lei inconstitucional é considerada ato nulo, ou seja, um vício de origem insanável. Sendo este vício reconhecido e declarado desde o surgimento da lei, não se pode admitir que ela tenha revogado uma lei válida. Então, quando eu falo de controle de constitucionalidade, eu vou ter um efeito repristinatório. Que relação que é essa que se dá aqui? Ó, eu tinha aqui a lei A, e depois a lei A foi revogada. Tá, e a lei B. Agora vai. A lei A tá aqui bonita e veio a lei B. E a lei B revogou a lei A. Ou seja, a lei A não produz mais efeitos. Acontece que o STF, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade da lei B. O STF disse, olha, a lei B que revogou a lei A é uma lei inconstitucional. É uma lei com inconstitucionalidade formal ou material que seja. É uma lei que não está de acordo com a Constituição Federal. E aí o STF aplicou os efeitos ordinários, efeitos normais, que são efeitos ex tunc, que são os efeitos retroativos. Então, quando o STF fez isso, ele disse que a lei B nunca existiu. Se a lei B nunca existiu, ela nunca poderia ter revogado a lei A. Então, nessa hipótese, a lei A vai voltar a surtir efeitos. Então, diferentemente do que se dá nas situações de revogação de uma lei por outra, que vocês já estudaram, na situação de declaração de inconstitucionalidade é diferente. Quando eu declaro inconstitucional uma lei revogadora, a lei revogada volta a ter efeitos sim. Então, isso aqui é uma diferença muito importante em relação a um outro ponto que vocês já estudaram até em outra disciplina. Porque até percebam que a gente sempre fala aqui em regra. Porque existe repristinação no direito brasileiro. Se alguém um dia perguntar para vocês, existe repristinação? Uma prova oral para juiz federal, existe repristinação? Vocês vão falar sim. Existe se a própria lei revogadora estabelece e no controle concentrado de constitucionalidade há efeito repristinatório automático. Porque se a lei revogadora é tida como inconstitucional, ela tem vício de origem e, portanto, não teria condições de revogar nenhuma lei válida no ordenamento jurídico brasileiro. Ufa, pessoal. Foi mais comprido do que imaginei, mas aos guerreiros que até agora estão aqui, sintam-se parabenizados. O Cleiton ganha 2 parabéns, e já ganhou um mais cedo. Vocês concluíram a disciplina de Direito Constitucional. Tudo que a gente tinha para ver de assunto acaba de ser encerrado aqui e agora. Vocês têm alguma dúvida, pessoal, sobre esse assunto? Professor, sobre a aula de hoje, não. Eu estava com uma dúvida em relação ao trabalho. Só falar, pode falar. Eu já tenho a resposta. O senhor falou isso na aula passada, né? Na pergunta 5. Mas o senhor pode dar só uma pinceladinha, né, nessa questão do órgão fracionário em relação ao STF? Porque tem algum lugar, eu li em algum lugar que turmas, né, se enquadram como órgão fracionário. Mas no caso do STF, acho que não é isso. Deixa eu ver se eu consigo te ajudar. O senhor, na aula passada, o senhor já falou sobre... Eu falei, artigo 97, tá bem clara a resposta. Constituição. A resposta está bem clara. O senhor já deu a resposta na aula passada. Só que eu li em alguns lugares e fiquei muito em dúvida, cara. Muito assim... Não ficou bem claro em relação de turma, né?
Ó, o que eu recomendo? Eu vou até. Vocês que estão vendo aqui agora, todo mundo merece o. O que a gente vai ter, pessoal? Em relação à turma também, em relação. A turma seria o órgão fracionário do próprio STF. Deixa eu só ver. Então, a turma ela é um órgão fracionário, certo? Ela é, Certo. né? Ela é órgão fracionário. Mas ela consegue declarar, né? Não é isso? A minha resposta já é essa. Eu já vou enviar para você a minha resposta sendo assim. Só que ficou claro que alguns lugares dizem que turma é órgão fracionário. O artigo 97 diz que órgão fracionário não pode, né? Então, e aí, justamente, essa que é a Mas aí o questão. STF pode, né? Eu achei que estava fácil aqui nos primeiros, deixa eu só ver. Tá na súmula 10. Tá, o quórum de julgamento, anula a decisão, é pacífica. Tá. Pô, li essa bendita súmula aí umas 3 vezes. Então, eu tinha achado, não sei nem se foi aqui ou se foi na própria súmula. Eu bati o olho também no dia que eu fiz. E tinha o. Deixa eu só ver. Olha, Rodrigo, eu vou ficar. Quando eu for corrigir, mandar para vocês, eu vou colocar certinho de onde eu tirei aqui agora. Eu vou colocar na minha resposta, mestre, o seguinte, que sim, né? Que sim. Rodrigo, eu vou sugerir que você coloque assim, ó. Segundo o doutrinador Guilherme Munco. Não, isso de forma alguma, pessoal. Não, isso é zero. Isso é zero. Fonte de vocês carece de reconhecimento. Capaz. Tem uma decisão, pessoal, que eu não lembro se é da Ellen Grace, que é antiguinha. Que o livro que eu uso para estruturar a aula de vocês, ele cita. Tá, mas vamos lá. Não encontrei aqui que eu tinha na cabeça. Cláusula de reserva do plenário se aplica ao STF. Tem até uma questão aqui, olha que legal. Não consigo responder. Não, mas essa aqui já está certinho. Questão CES, questão de jurisprudência. Eu também estou cansado já. Eu vou ficar te devendo, Rodrigo. Pode responder, não precisa colocar. Se você achar o fundamento. Eu cacei e não achei. O problema todo é esse. Eu vou botar a resposta que o senhor já deu na aula passada. Só que Tá, o fundamento vai ficar boiando. Eu não achei, não. Faz o seguinte, para não segurar o pessoal aqui agora, eu tenho o seu e-mail? Eu acho que tem. Tem sim. Qual que é o seu e-mail? RodrigoGTS86@gmail.com. Tenho.
Eu vou liberar todo mundo aqui. Eu vou procurar agora com calma e já te mando no e-mail. Obrigado, Também, porque eu vou olhar com calma aqui. Tá ali no próprio material do Supremo, eles têm um indicativo da jurisprudência, eu te mando. Pô, maravilha, mas porque na aula passada o senhor deu a resposta. Tá clara, a resposta é clara. E você sentiu falta do fundamento. Não. Eu queria fundamentar a resposta ficar direitinho, né? Mas eu não achei aonde Certo. tá isso. Lugar nenhum não achei. Não, beleza. Eu vou... É um julgado antiguinho, tem quase 10 anos já. E aí eu te passo. Então, beleza, mestre. Obrigado, valeu. Imagina por isso. Bom, pessoal, Ufa, obrigado pela companhia de vocês todos até agora. Desculpem a extensão da aula, o horário. Espero que tenha sido tudo possível de ser assimilado. São conteúdos um pouquinho mais densos, eu acho que a gente viu nas nossas 2 últimas aulas. Mas, bom, é isso. Programação da aula que vem, repito, é a gente corrigir a atividade juntos e fazer uma revisão. E já encaminhando tudo para a realização da prova. Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela participação, pela companhia. Fiquem bem, se cuidem. Ótima noite para vocês e até semana que vem. Valeu, mestre. Tchau, Boa noite aí. professor. Fica com Deus. Falou, boa noite.